E essa banalização da violência vai produzindo um ambiente cultural onde as nossas crianças e os nossos adolescentes vão formar a sua identidade. E, portanto, eles vão desenvolver valores, padrões de sociabilidade, de convivência, onde a violência é naturalizada nas mais diferentes expressões, a intolerância, o preconceito, a humilhação e o crime, né? Eu acho que é importante lembrar que para muitos dos nossos adolescentes, com frequência, as primeiras experiências de violência são vividas na família, na escola, na rua, e que, em alguns casos, eles se tornam também agentes dessa violência, que é a intolerância, a humilhação, não é? Outro fenômeno da contemporaneidade ligado com esse é a circulação no mundo todo, não é um privilégio nosso brasileiro, da associação adolescência, juventude e violência, né? Embora no Brasil, eu até escrevi há um tempo atrás, acho que faz 2 anos, um livrinho sobre isso, que eu gosto muito, que eu trouxe até um exemplar para dar de presente para a Valéria, que chama Violentamente Pacíficos, desconstruindo a associação juventude e violência, né? No caso do Brasil, isso se revela muito na criminalização dos adolescentes pobres e particularmente dos adolescentes jovens pobres e negros. Eles são vistos como perigosos ou potencialmente perigosos. O Brasil é o 4º país do mundo que mais mata os seus adolescentes. E a primeira causa da morte é a arma de fogo, né? Esses dados são muito importantes, gente, para a gente tendo uma noção, uma dimensão de onde que a gente está trabalhando. É só pôr no Google, Mapa da Violência, Crianças e Adolescentes 2013, e vai aparecer lá a pesquisa, que é feita com apoio da Unicef, que é um órgão da ONU para a educação. É uma pesquisa do Jacobo, que sai todo ano, atualizada, que vai falando das cidades, dos estados, onde mais se mata os adolescentes. São Paulo, até uns anos atrás, estava lá em cima, agora está lá embaixo. Mas, em compensação, a Bahia, o Rio Grande do Norte, a taxa de homicídio de adolescentes aumentou 300 e tanto %, né? Bem, e aí, ligado com isso, outro fenômeno da contemporaneidade, que nós precisamos superar o senso comum e além, tentar entender, porque a nossa disputa muitas vezes é com ele, né? É o crime organizado que coopta os adolescentes. Isso não é coisa do jornal, nem coisa... É concreto. Quem está lá nos abrigos, tudo isso, quem está no grupo Nós, sabe dessa disputa que a gente tem que fazer, e uma disputa que, infelizmente, nem sempre nós que ganhamos. Então, nós temos que ser mais inteligentes, mais criativos, mais alguma coisa, né? O outro fenômeno é um fenômeno antigo, desde a antiguidade, a questão do uso de drogas, mas nos últimos tempos o que tem chamado a atenção é a disseminação do uso, todas as classes sociais e cada vez de um modo mais precoce, né? Tem aí a pesquisa da Unifesp que saiu essa semana, eu não tive tempo de acessar para trazer o dado aqui, mas é uma pesquisa bastante importante sobre a questão, por exemplo, do uso entre os 10 e os 13 anos de idade. Então, nós já estamos aqui, né, falando da infância. Outro aspecto que esse a gente observa mais claramente, né,
é a história do consumismo exacerbado, né? E isso nós temos que considerar. Por quê? Porque a autoimagem e a autoestima do nosso adolescente está associada ao consumo, porque é desse modo que é apresentado para ele. Precisa ter isso para ser legal, precisa ter aquilo para ser bonito, enfim, etc. Outro fenômeno é a erotização da infância. Porque nós estamos falando de adolescente, eu estou falando da erotização da infância, mas essa infância erotizada daqui a pouco vira adolescente, não é? E aí entender a precocidade da vida sexual, que mexe com todas as nossas concepções, os nossos valores. A gente fica muitíssimo atrapalhado, né, com isso. As novas tecnologias de comunicação, né? Os nossos adolescentes também têm acesso a isso, sabem o que está acontecendo do outro lugar, no outro lugar lá do mundo, né? E também um outro fenômeno atual, que é a medicalização do sofrimento, né? Aquelas nossas, então, o que antes a gente chamava de tristeza, melancolia, tem até músicas bonitas sobre isso, atualmente a gente chama de depressão, né? Tudo precisa ter um rótulo, né? Precisa ser medicalizado, e a gente aí substitui a coisa do amigo, da palavra, do acolhimento, pelo encaminhamento para o especialista. Começou a apresentar alguma dificuldade, tem que ir para o projeto X, porque lá tem uma psiquiatra que dá mesmo a medicação, né? É como se a gente... E aí o pior é que a gente tem a ilusão que resolveu o problema, né? Bom... E isso está muito naturalizado, né, gente? Não só no abrigo, inclusive nas nossas casas, né? E com a gente mesmo, né? É como se a gente não pudesse mais suportar nenhum sofrimento, né? A comunicação fala assim: felicidade aqui agora, seja feliz, o que você precisa para ser feliz? E a gente lá com aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento, como se fosse anormal ter sofrimento, né? Bom, eu penso que, além dessas questões, é necessário, desses aspectos, fatores, é necessário a gente considerar também algo que nem passa, às vezes, pela nossa cabeça, que são as novas expressões da cultura juvenil. E aí, gente, nós temos que conhecer, temos que saber o que é, por exemplo, o funk ostentação. Não adianta a gente ter preconceito. Nossa, ele só não sei o quê. Tem um monte de adolescente que coloca isso, não é? Que curte isso. E nós, de ignorantes, não sabemos nem conversar sobre isso, nem sabemos quem é o MC, XPTO, sei lá, eu também não sei. Eu já vi, né? Já assisti o documentário, mas não decorei os nomes, acho que tenho algum problema psicológico com isso, né? E a outra coisa que eu acho que é importante nesse momento, e no caso dos abrigos a gente vive isso de um jeito mais intenso, que é a desresponsabilização da escola pela formação ética das novas gerações, né? O adolescente se sente sozinho, nós nos sentimos sozinhos na família ou no abrigo, e aí se a gente for na escola também, eles também se sentem sozinhos, né? Todos sozinhos, e aí o trabalho com o adolescente, ele é um trabalho multifacetado, fragmentado, sobreposto, mas a questão mais séria, eu penso que a escola ter assumido esse lugar de prestação de serviços e se se isentar
exatamente da responsabilidade da formação aí ética das novas gerações, né? E, finalmente, as condições sociais, econômicas, históricas que no nosso país, vocês já estão cansados de saber isso e viver isso, que produz a desigualdade social, que não é só distribuição desigual de renda, mas é de direito de cidadania, é de usufruto dos bens culturais da sociedade. E aí eu gosto muito de lembrar o que um historiador inglês escreveu sobre o século XX, num livro que ele chama O Breve Século XX, embora seja desse tamanho, né? Ele afirma que os jovens, os adolescentes no mundo todo não se conformam com isso. Não se conformam com essa distribuição desigual de benefícios, com a impossibilidade, não é, Patrícia, de consumir aqueles objetos que passam diante dos olhos o tempo todo, não é? E talvez, aí entra a responsabilidade da publicidade, tudo isso, mas não é? Aí vai falando do modo como se organiza a nossa sociedade do ponto de vista econômico, né? Então, a impossibilidade de consumir todos esses objetos do desejo, esses objetos que estão associados, que são passados como associado à identidade, ao ser, né? E está absolutamente longe das suas posses, né? Essa é uma questão que eu tenho certeza a gente enfrenta na casa da gente, né? Impossível consumir tudo aquilo, né? Porque a hora que você consumiu o G3, já tem o G4. Você acabou de comprar o G4, tem lá a notícia que em Nova York tem a fila para comprar o G5. Teu amigo vai para lá, e aí o que você, não é? Então, essa questão atravessa, mas no caso dos nossos adolescentes, em função da origem social deles, em função da condição de acolhimento, essa questão ela é mais contundente, ela é mais dramática, e eu particularmente acho que ele tem direito, e como faz para dar conta disso.